Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha, sou uma das consultoras da Daqui para Fora e estarei com vocês hoje nesse nosso webinar sobre bolsas de estudos, um tema tão importante e fundamental para esse projeto de estudos, né, e faculdade no exterior. Bem, primeiramente, né, para quem ainda não nos conhece, né, vou soltar aqui para vocês um poll para a gente, uma enquete, na verdade, para a gente conhecer um pouquinho mais quem está nos assistindo, quem está por aqui acompanhando o nosso webinar. Então, coloquei aqui para vocês preencherem rapidinho, só para a gente saber, né, que série do estudante o estudante está, qual colégio, se já tem algum país de interesse. Dessa forma, a gente consegue ter uma boa ideia das áreas e de cursos e países de interesse dos alunos que estão nos assistindo. Então, já coloquei aqui a nossa enquete para vocês preencherem de uma forma muito rápida e simples nesse início desse nosso webinar. Bem, como eu falei, a nossa pauta principal da noite é falarmos de bolsas de estudos. Antes disso, eu queria também trazer para vocês os próximos eventos que vão acontecer. No dia 8, faremos uma entrevista com o nosso aluno João Felipe, que vai falar um pouco da experiência dele na Universidade de Toronto, né, hoje considerada a melhor faculdade do Canadá. No dia 10, vamos falar sobre passo a passo de como selecionar as faculdades, como é que você deve escolher as suas universidades nesse processo de candidatura. E no dia 15, faremos também uma entrevista com a nossa aluna, a Bárbara, que está atualmente em Bocconi, na Itália, cursando economia. Então, ela vai falar um pouquinho da experiência dela na Europa. Então, de novo aqui a enquete, né, para quem está entrando aqui no nosso evento, para vocês preencherem, por favor, e assim a gente consegue conhecer um pouco mais o perfil dos estudantes e famílias aqui interessadas nesse nosso webinar. Bem, antes de a gente, né, falar um pouco sobre o assunto de bolsas, eu queria também fazer uma rápida introdução da Daqui para Fora, para quem ainda não nos conhece, só para contextualizá-los quem nós somos, né, nesse assunto. A Daqui para Fora é uma consultoria, a consultoria pioneira do Brasil no assunto faculdades no exterior. Já foram mais de 4 mil alunos assessorados por nós, mais de 880 milhões de reais em bolsas, ou seja, a parte financeira é uma grande área de expertise que nós temos aqui na Daqui para Fora. Mais de 40 mil applications enviadas e muitas aprovações também nas principais faculdades da Europa. Temos hoje uma equipe com mais de 60 profissionais, mais de 40 formados no exterior, aprovações nas principais faculdades do mundo. Aqui vocês podem ver algumas das principais aprovações que já tivemos nossos alunos, né, entrando nas universidades no exterior, nomes tanto de faculdades dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa. Então, hoje, daqui para fora, tem um leque vasto de expertise para poder direcionar alunos em diversos países, né, no exterior. E quando a gente fala dos últimos 3 anos de resultados, aqui algumas faculdades top 15, top 30 dos Estados Unidos, que os nossos alunos foram aprovados. Então, muito para mostrar que nos últimos ciclos, nos últimos anos, nós temos conseguido, né, aprovações de alunos nas principais universidades americanas, assim como nas principais faculdades do Canadá e da Europa. Aqui também vocês podem ver alguns dos principais nomes das universidades de aprovações dos nossos alunos, né? Inclusive, a Europa tem sido um lugar muito procurado, né, buscado pelos nossos alunos, então, cada vez mais, ali para fora, tem trabalhado, né, em mapear faculdades na Europa que ofereçam cursos, graduações em inglês, né, que os alunos brasileiros também possam se qualificar para admissão. Então, aqui algumas aprovações extras, né, nos últimos anos, de faculdades europeias dos nossos alunos. Então, a Europa tem sido um lugar de bastante trabalho, né, e expansão de oportunidades para os nossos alunos, e a Daqui para Fora tem trabalhado bastante nisso também. Ah, Bem, a gente vai falar sobre bolsas de estudos, né, que é a pauta principal da noite de hoje, mas, obviamente, antes de falarmos de valores e bolsas, é importante primeiro conhecer e saber o processo seletivo, porque principalmente as bolsas se dão a partir de alguns desses fatores que a gente vai falar aqui
do que são compostas essas aplicações. Então, como que as faculdades avaliam os alunos, né, os candidatos e as candidatas? No exterior, esse processo é um processo que chamamos de holístico, onde vários fatores são considerados. O primeiro filtro, né, e os primeiros requisitos de avaliação são as notas e provas. A gente vai falar bastante sobre isso quando a gente abordar o tema de bolsas. As notas da escola, o histórico escolar desse estudante, no compilado, né, no acumulativo dos 4 últimos anos acadêmicos, então a partir do 9º ano para frente, e junto com as provas, que são o SAT ou o ACT, são provas de inglês e matemática, né? Elas são oferecidas aqui no Brasil, né? Essas provas podem ser feitas aqui no Brasil. Ah, existem várias datas disponíveis ao longo dos anos. Inclusive, daqui para fora, nós temos um curso preparatório de SAT para os nossos alunos, que começa a partir do segundo ano do ensino médio, né? Ou que seria o 11º ano do ensino médio, ou o 12º ano, que é quando esses alunos fazem as provas, ou no 11º ou 12º ano, né? Provas específicas do país ou da universidade, isso também é algo específico do processo europeu. Então, se o estudante tem interesse em aplicar para a Europa, pode ser exigido alguma prova específica ou a mais. E provas de proficiência também de inglês, né, ou do idioma, né? Então, as provas de proficiência também são exigidas para que esse estudante internacional comprove o seu nível de inglês. E o Enem, ou os vestibulares do Brasil, também são exigidos para aqueles que têm interesse em se candidatar nas principais faculdades do Canadá e da Europa. Então, para alunos interessados nesses países, importante também realizar o vestibular aqui no Brasil. Se você tem um currículo brasileiro padrão, currículo MEC. E também, depois da parte acadêmica, os requisitos pessoais vão ser exigidos, as cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador da escola, as atividades extracurriculares, os projetos, né, e atividades que esse aluno se envolva, se engaje ao longo do ensino médio, as redações de apresentação para as universidades, que são os textos de apresentação, e, por último, as entrevistas via online com representantes da faculdade. Algumas faculdades fazem, outras não, então é necessário avaliar essa obrigatoriedade de entrevista. E o portfólio, que é o portfólio artístico para os alunos interessados nas artes. Então, se o aluno considera algum curso artístico como cinema, teatro, moda, design, esse aluno também vai precisar de um portfólio artístico nessa área, né? Então, é importante a gente primeiro falar sobre esse processo seletivo, dado que alguns fatores desse processo seletivo vão ser cruciais no processo de bolsas acadêmicas também. Então, daqui a pouquinho a gente já vai entrar nesse aspecto, né? Então, entrando agora na questão de investimento, antes de falarmos de bolsas, primeiro precisamos falar de quanto custa uma faculdade no exterior sem bolsas de estudos, né? Então, aqui eu vou trazer para vocês os valores dentro de um range, né, do mínimo ao máximo, né, uma estimativa, né, aproximada para que as famílias tenham uma ideia de onde estamos partindo, e depois a gente já entra no aspecto de bolsas. Então, primeiramente, né, quanto custa fazer faculdade no exterior? Estados Unidos e Canadá, valores bem similares, né, de 30 a 85, 90 mil dólares por ano, sendo que um é dólar americano, o outro dólar canadense. O dólar canadense é mais barato do que o dólar americano. Então, consequentemente, esse range no Canadá, apesar de parecido com os Estados Unidos, vai ser mais barato por conta do câmbio. Reino Unido, de 25 a 50 mil libras ao ano, e na Europa, de 15 a 45 mil euros ao ano. Nesse valor anual, que já colocamos essa estimativa, nós já estamos incluindo o custo básico de vida. Então, aqui é o custo de faculdade, moradia e a alimentação. Ou seja, o custo dos estudos junto com o custo básico de vida. Além disso, né, quando a gente olha a Europa, e por isso que tem sido um lugar, né, bem procurado, né, pelos nossos alunos nos últimos anos, nós conseguimos encontrar algumas faculdades que vão ter um ótimo custo-benefício também, né?
aqui alguns exemplos de faculdades que têm um ótimo custo-benefício na parte dos estudos, né? Aqui só olhando o custo das aulas. E temos aqui duas colunas, né, de valores. Olhando a segunda coluna, são valores das aulas para aqueles que têm um passaporte europeu, ou seja, para quem tem a dupla cidadania. Também existem algumas faculdades na Europa que vão ter uma redução de valor anual da anuidade, né, da tuition, né, que a gente chama, do custo dos estudos para aqueles que têm uma dupla cidadania. Então, aqui o exemplo, por exemplo, da Nova de Lisboa, né, em Portugal, que custa 6 mil euros ao ano para quem não tem a cidadania, e para quem tem a dupla cidadania, esse valor cai para 700 euros ao ano, isso no valor das aulas, né, dos estudos. Então, aqui só para trazer alguns exemplos para vocês de faculdades que vão ter esse ótimo custo-benefício. E agora a gente entra já na pauta principal, né, da noite, que é justamente falarmos sobre bolsas de estudos, né, e como que elas funcionam, como é que são os requerimentos, e como, no final, a gente vai dar algumas dicas, inclusive, para os alunos, né, e famílias nesse aspecto. Existem 4 formas de se conseguir bolsas em faculdades no exterior. Bolsas por mérito acadêmico, necessidade financeira, bolsa por mérito artístico e bolsa esportiva. A gente vai entrar no detalhe em cada uma delas. A primeira é a bolsa por mérito acadêmico. Como que as faculdades vão avaliar essas bolsas? Basicamente por notas e provas. Então, se o estudante tem boas notas na escola, ou seja, teve uma média alta durante o seu ensino médio todo, e foi bem nas provas de exigência, principalmente o SAT, para as faculdades americanas, ou as provas de proficiência, ou provas específicas nas faculdades europeias, esse aluno tem grandes chances de se qualificar para alguma bolsa por mérito acadêmico. Então, aqui o ponto sempre é, quanto mais esse aluno se dedica na escola, tem ótimas notas e vai bem nas provas, maiores serão as chances desse aluno conseguir se qualificar para alguma bolsa por mérito acadêmico. Essa forma de bolsa é a principal forma que os nossos alunos, inclusive lá daqui para fora, conseguem se qualificar para algum tipo de bolsa. É importante que todos saibam também que existem, né, duas possibilidades de bolsas por mérito acadêmico. Ou o aluno ele é considerado automaticamente na aplicação. Então, se o estudante, se a faculdade oferece algum tipo de bolsa por mérito acadêmico, e esse aluno tem notas altas e uma boa prova, esse aluno que aplica, que se candidata para aquela universidade, se a faculdade tem essa política de bolsa por mérito, esse aluno já na candidatura e já no resultado de admissão vai ter a oferta de bolsa junto. A outra forma é a aplicação extra. Algumas faculdades elas não consideram automaticamente. O aluno tem que fazer uma candidatura a mais, ou extra, ou específica para aquela bolsa por mérito. Então, esse é um ponto muito importante do estudante saber e conhecer qual é a forma de se aplicar para cada faculdade em relação à bolsa por mérito. Se é automático na admissão ou se vai existir alguma aplicação extra, algum prazo diferente, algum formulário a mais que precisa ser solicitado essa bolsa por mérito acadêmico. Tá? Aqui alguns exemplos de bolsas, né, que os nossos alunos obtiveram em termos de bolsa por mérito acadêmico, algumas bolsas bem generosas. A grande maioria dos nossos alunos vão se qualificar para bolsas parciais. Então, essas bolsas por mérito, geralmente, elas vão cobrir parte dos estudos, e aí a família vai cobrir a outra parte e o custo de vida. Né? A segunda forma são as bolsas por necessidade financeira. Importante da gente colocar aqui, primeiro, que são faculdades já de alto nível de exigência acadêmico. Ou seja, para um estudante considerar em aplicar para uma faculdade que oferece esse tipo de bolsa, esse estudante já precisa estar num nível acadêmico bem alto, porque já são faculdades de alto nível de seletividade. Aqui as faculdades elas avaliam a demonstração financeira da família, ou seja, existe um pacote financeiro que é avaliado junto com a aplicação do estudante, e com isso a faculdade avalia se o aluno tem o potencial acadêmico para admissão junto com o histórico financeiro da família, com esse pacote financeiro
que é montado e enviado dentro da aplicação. Então, são alunos que são muito fortes academicamente, dentro, fora de aula, fora da sala. São alunos que têm notas de excelência, provas de altíssimo nível e também compõem com ótimas atividades extracurriculares, porque são alunos que vão mirar em faculdades de altíssimo grau de seletividade e essas especificamente só oferecem bolsas por necessidade financeira. Existe uma pequena distinção, né, de algumas faculdades que oferecem essas bolsas por necessidade. Algumas se consideram, né, se classificam como need blind e outras need aware. Need blind são faculdades que olham o pacote de admissão primeiro, a candidatura do estudante, e depois vão avaliar a realidade ou a necessidade financeira da família. Ou seja, se o estudante ele se qualifica, né, e é admitido, se a faculdade quer aquele estudante para admissão, depois a faculdade vai avaliar se a família vai precisar ou não de bolsa. Então, é uma etapa depois a outra. Já a Need Aware, que é a maioria das universidades, elas avaliam os dois em conjunto. A aplicação do estudante, a candidatura do estudante, junto com a necessidade, né, os documentos financeiros da família. Então, esse estudante é avaliado em conjunto, tanto a parte acadêmica quanto a parte financeira, ou seja, um aluno que está aplicando para a Bolsa Miraware, né, o aluno está solicitando a Bolsa para a faculdade. Tá? Aqui alguns exemplos dos alunos que obtiveram bolsas por necessidade. A grande maioria desses alunos vão se qualificar para bolsas, né, bem generosas, altíssimas, porque realmente a família consegue demonstrar, comprovar que não vai ter recursos necessários, né, o suficiente para arcar com os estudos ou até mesmo o custo de vida. Então, a conta ela é feita no total, no valor total que esse estudante precisa para poder estudar e se manter no exterior. Então, aqui alguns exemplos, né, de bolsa de 100%, por exemplo, a Carol conseguiu em Harvard a bolsa que cobria a faculdade, custo de vida. O Wesley conseguiu uma bolsa de 70% na parte da anuidade, né, a família, né, arcou com 30% e o custo de vida. A Isabela, em Dartmouth, uma bolsa de 90% nos estudos, e a família arcou com os outros 10% e custo de vida. E Marina, que é um outro exemplo, no MIT, conseguiu uma bolsa de 100%, né? A família demonstrou que não teria condições ou fundos suficientes para arcar com a faculdade e custo de vida, então a faculdade custeou tudo o que foi necessário. A terceira forma de se conseguir bolsa é a bolsa por mérito artístico. Então, os alunos que vão aplicar para algum curso artístico e tenham um ótimo portfólio artístico naquela área, possivelmente conseguem algum tipo de bolsa pelo mérito artístico. Os principais cursos, né, que os alunos conseguem esse tipo de bolsa: cinema, design, arquitetura e moda. Tá? As faculdades que oferecem essas bolsas, elas são muito ligadas à área artística, principalmente o que eles chamam de institutos de arte. E é feita prioritariamente somente pela análise do portfólio, ou se esse estudante fizer algum curso que eles chamam de Performing Arts, por algum tipo de audição, por exemplo, teatro e música também, se esse aluno já tem uma bagagem considerável. Então, mas isso aqui é específico para os alunos que vão se candidatar para algum curso artístico, tá? E que, consequentemente, tenham já um bom currículo, um bom portfólio artístico naquela área também. Aqui alguns exemplos, né, dos alunos que obtiveram bolsas por mérito artístico. A grande maioria dessas bolsas elas são parciais, elas vão cobrir parte dos estudos, e aí a família cobre com a outra parte e com o custo de vida no exterior. Tá? E aí a gente trouxe aqui algumas chances, né, de bolsas, como melhorar as chances de bolsas, né, para os alunos. Aqui vai muito um recado, principalmente para os estudantes, mas também para as famílias, né? Ambas as partes, né, precisam ter isso em mente quando se fala da parte financeira ou a estratégia de aplicação de bolsa. Primeiramente, né, para os alunos, a melhor forma de você conseguir se qualificar e se tornar um bom candidato, uma candidata boa para bolsas, é o seguinte: primeiro, notas da escola, isso é primordial.
Quanto maior for a sua média, melhores e maiores serão as suas chances de bolsa, tá? Segundo, provas, né? Ir muito bem nas provas, tanto da prova do SAT, principalmente, provas específicas, se a faculdade tiver alguma prova específica, isso na Europa, e prova de proficiência de inglês. Então, indo bem nas provas, isso também aumenta bem as suas chances de bolsas. Algumas faculdades vão ter redações específicas que você escrevendo, você consegue se qualificar para alguma bolsa também. Então, escrever bem, ter um bom vocabulário, conhecer muito bem a faculdade, colocar na sua redação pontos específicos daquela faculdade, também traz uma oportunidade boa de bolsas. Para os alunos artísticos, obviamente, aumentar e ter um ótimo portfólio artístico é fundamental. Então, quanto melhor esse cenário artístico para o estudante, melhor. E para quem vai aplicar para as bolsas por necessidade financeira, né? Então, se você já parte de um nível acadêmico muito alto, né? Notas altas, provas altas, escreve bem, também é importante se envolver e ter ótimas atividades extracurriculares, porque nesse grau, nesse nível de universidades que oferecem essas bolsas por necessidade financeira, ter um bom engajamento, demonstrar proatividade, projetos de alta relevância também vão ser fundamentais, né? Então, isso é muito do ponto de vista dos alunos, o que os estudantes podem fazer para se tornarem melhores candidatas para bolsas de estudos. E do ponto de vista estratégico, né, e da família, primeiro, selecionar as faculdades corretamente. Então, a gente, todo ano, daqui para fora, recebe alguns contatos de alunos e famílias que não conheciam a gente, não sabiam o que a gente fazia, aplicaram, se candidataram, tiveram uma, duas aprovações de faculdades, ótimas faculdades academicamente, mas entram em contato conosco porque foram aprovados sem a bolsa ou está fora do orçamento da família e queriam nossa ajuda para aplicar para a bolsa. E quando a gente vai avaliar, o estudante, na verdade, aplicou para uma faculdade que não oferecia bolsa. Então, a estratégia lá atrás de aplicação e definir as faculdades corretas seria fundamental, né? Então, se o estudante seleciona as faculdades que não estão dentro do orçamento ou que não ofereçam a bolsa suficiente para o teto da família, nada vai adiantar. Não adianta lá na frente o estudante ser aprovado por uma faculdade se for financeiramente inviável para aquele estudante ou família. Então, por isso que lá atrás é importante ter uma conversa muito franca, direta e objetiva com a família para entender qual que é o orçamento previsto por aquela família e selecionar as faculdades corretas que estejam dentro desse orçamento ou que ofereçam a bolsa para chegar dentro desse orçamento. Essa parte de seleção de faculdades é uma parte fundamental e prioritária do nosso trabalho na candidatura e seleção de universidades. E também aplicar para bolsas, aplicar cedo, com antecedência. Muitas faculdades elas priorizam aqueles alunos que mandaram as suas candidaturas antes do prazo regular. Então, isso é algo que também que a gente trabalha muito com os nossos alunos e famílias, terem os seus applications prontos e enviados o quanto antes, o mais cedo possível, né? Então, antecedência e planejamento é fundamental. Aqui a gente trouxe algumas oportunidades, né, exemplos de bolsas. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, algumas faculdades elas não oferecem bolsas por mérito, somente por necessidade. Aqui alguns nomes dessas faculdades. Princeton, Harvard, Columbia, Stanford, Northwestern, Yale, Penn. Então, só para exemplificar, então é importante o aluno estiver considerando esse processo avaliar se a faculdade tem bolsa por mérito ou necessidade, ou tem os dois. E aqui são poucas faculdades que vão oferecer ambas as bolsas, né? Tanto por mérito quanto por necessidade. Aqui alguns exemplos, né? NYU, Rochester, Vanderbilt são alguns exemplos. E algumas faculdades também vão ter bolsas que o aluno da América Latina vai se qualificar para certos fundos de bolsa que fazem parte de recrutamento, né, de certos estados, e aí esse aluno consegue pagar o mesmo daquele cidadão que reside naquele estado. Tá? Oklahoma, por exemplo, Texas, Texas Tech e Flórida
sendo que Flórida a gente já pode adiantar que esse ciclo, né, obviamente a gente tem acompanhado muitas mudanças aí dentro do governo, né, de investimento, principalmente em faculdades americanas. Isso tem impactado, né, esses próximos ciclos, a gente tem acompanhado isso muito de perto, e as bolsas oferecidas agora, que eram oferecidas para a América Latina, para alunos na Flórida, para esse próximo ciclo, a princípio não vão mais acontecer, não vão mais existir. Então, a gente está tendo que avaliar e ter novas estratégias para os nossos alunos. Então, é algo que a gente tem que estar sempre atento nessas novas regulamentações e novos requerimentos para bolsas. Em termos de bolsas na Europa, né, a grande maioria das bolsas já vão ser dadas pelas próprias universidades. Então, elas têm um fundo próprio que são justamente para recrutar alunos internacionais. Então, cada faculdade vai ter, né, um fundo de bolsas, né, requerimentos próprios, e algumas instituições, né, principalmente aqui no Brasil, como o Instituto Cervantes, Rotary, Instituto Francês, Erasmus, podem também oferecer bolsas específicas para certos países na Europa. E para essas bolsas de instituições, a gente recomenda ao aluno, né, buscar sozinho, procurar por conta própria, porque aqui na Daqui para Fora a nossa grande expertise é saber quais são as bolsas que as próprias faculdades oferecem para os nossos alunos. E algumas dicas práticas aqui, e aí trazendo alguns pontos aqui para as famílias também. Primeiro é a família ter um teto de investimento pré-estabelecido. Isso aqui é fundamental para toda essa estratégia. Avaliar realmente a família, né, ter essa conta feita na ponta do lápis, ou pelo menos ter um range familiar, para entender quais são as faculdades, qual é o orçamento, e a partir daí quais são as faculdades que vão ficar dentro desse orçamento, ou com bolsa possam chegar dentro desse orçamento. Buscar palavras-chave, né? E obviamente o ChatGPT está aí para isso também, né? Palavras-chave no Google, como Merit-Based Scholarship Opportunities for International Students. Procurar brasileiros, né, que estudaram naquela universidade. Hoje em dia a rede social ajuda muito para isso, né? Para que você faça a conexão direto com esses estudantes, algo que a gente incentiva bastante, né? Os nossos alunos, inclusive. E pesquisar realmente, se você estiver considerando aplicar para alguma faculdade, avaliar como é que é feita a aplicação para a bolsa, se você tem que fazer algo extra, se tem algum prazo diferente, algum formulário. Isso é muito importante para aplicar corretamente para cada bolsa. E, é claro, né, fale com a Daqui para Fora. Essa é uma grande área de expertise que a Daqui para Fora tem, ajudar, orientar, conhecer e trazer toda uma segurança por trás no direcionamento de cada faculdade para cada tipo de estudante também. Porque aplicar para a bolsa não é algo genérico, isso precisa ser avaliado diante do perfil de cada estudante. Cada aluno tem um perfil específico e entender do outro lado quais serão as faculdades que esse estudante tenha realmente condições de aplicar para a bolsa vai ser fundamental. Então, essa é uma área grande de expertise que a Daqui para Fora traz na seleção, nas conversas, nos debates individuais com cada aluno e cada família sobre quais faculdades e quais serão as estratégias financeiras para cada uma delas. Então, isso é um trabalho que, inclusive, na Daqui para Fora, existe um mentor específico para isso, que é o nosso estrategista. Tá? E aí, trazendo esse ponto, né, esse aspecto em termos de trabalho, essa parte de seleção e definir as faculdades acontece no 12º ano, que é o ano que a gente chama de candidatura. Nos anos anteriores, no nono, no 11º ano, são anos em que aqui a gente já começa a introduzir os tipos de faculdade para os alunos, para as famílias já começarem a conhecer, fazer a conexão, inclusive, com outros alunos que estão estudando nessas universidades, mas realmente definir, escolher as faculdades vai ocorrer ao longo do 12º ano. Né? Então, como eu mencionei, o trabalho ele conta com uma equipe de 4 mentores, né? Então, cada estudante tem uma equipe própria de 4 mentores. Aqui tem um exemplo de uma aluna nossa, né? E a equipe com quem ela trabalhou, ela entrou em Colômbia, uma mentora de preparação, um estrategista, orientador de redação, orientadora de application. E o estrategista, né, um desses 4 mentores, um deles que é o estrategista, é o responsável pela seleção, pesquisa e definições de faculdades dentro dessa parte acadêmica e financeira da família. Né? Além dessa parte acadêmica,
Nada que para fora também nós temos nosso próprio curso preparatório de SAT, que, como a gente falou, o SAT é fundamental para certas bolsas, principalmente Estados Unidos, né? Então, nós temos nosso próprio curso preparatório, né, com os nossos alunos, para que esses alunos consigam ir muito bem na prova. Também temos uma psicóloga intercultural que dá suporte para os alunos. Então, falando especificamente dessa parte de estratégia, né, com o estrategista, que é o responsável pela seleção e definição de faculdades, esse processo de escolha ocorre ao longo do primeiro semestre do 12º ano, do último ano do estudante na escola aqui no Brasil, né? Então, isso geralmente acontece a partir de março, abril do 12º, né, o terceiro ano do ensino médio, e vai até mais ou menos julho, agosto daquele ano. Então, o trabalho com o estrategista e o estudante é conhecer realmente o perfil do aluno, suas preferências, o investimento planejado pela família. Então, aqui é importante ter essa reunião com os responsáveis e saber com aquela família qual é o teto que essa família estipulou para esse projeto, e a partir daí trabalhar na pesquisa e seleção de faculdades para aquele perfil de estudante especificamente. As informações que são dadas e passadas de cada faculdade sugerida, elas vêm acompanhadas de muitas informações, então toda faculdade, o estudante vai saber qual o ranking daquela faculdade, quais são as notas necessárias para admissão, qual o orçamento, qual o investimento daquela faculdade, quais são as possibilidades de bolsa, quantos alunos já foram aprovados para lá, em média, o tamanho, estilo, e cada faculdade sugerida, o estrategista também consegue calcular as chances de admissão que aquele aluno vai ter para cada faculdade. Ou seja, o objetivo aqui é que cada estudante consiga aplicar para uma lista equilibrada de faculdades em diferentes graus de chances admissionais. Então, são 4 categorias que os alunos aplicam: faculdades muito competitivas, competitivas, altas e seguras. E essas chances admissionais que o estrategista consegue calcular e comparar vai ser baseando esse estudante com os nossos outros alunos daqui para fora. A daqui para fora tem a maior base de dados de informações de alunos brasileiros que se candidatam para faculdades, para graduação no exterior. Todo ano, inclusive, essa base ela é realimentada com novas centenas de estudantes. Então, com isso, a gente consegue cruzar informações e dados com o estudante que está atualmente no processo de candidatura e, assim, classificar cada faculdade para cada aluno. Então, se o aluno tem 10% de chances de ser admitido naquela universidade, comparando com outros brasileiros que já se candidataram para lá, o estrategista vai qualificar uma faculdade como muito competitiva. Se o aluno tiver 60%, ou 80%, ou 90%, ou 15%, ou 10%, cada faculdade ela é cuidadosamente categorizada de acordo com as chances admissionais de cada estudante, de cada perfil de cada aluno, comparado a outros brasileiros que já se candidataram para lá. Então, aqui é um trabalho muito rico e importante de estratégia para que essa lista de faculdades de cada aluno seja de acordo com o potencial de cada um, em termos acadêmicos, e, inclusive, considerar aqui nessa lista o orçamento planejado pela família. Porque uma faculdade que vai se qualificar como competitiva para um estudante pode ser uma faculdade segura para um outro aluno, dependendo do grau de acadêmico que esse aluno tenha, ou se esse estudante vai precisar ou não aplicar para a bolsa. Então, vamos supor que o estudante para uma faculdade tenha grande chance de admissão, 60%, 70% de chance, mas para aquela faculdade, esse aluno precisa aplicar para uma bolsa daquela faculdade que é muito competitiva. Então, não basta só ter admissão, ele precisa ter admissão com bolsa. Então, isso vai impactar também as chances de admissão que esse aluno tenha naquela faculdade em específico. Então, ao invés de alvo segura, essa faculdade pode se tornar competitiva ou muito competitiva, porque para aquela, esse estudante vai aplicar para uma bolsa que é competitiva. Então, vejam que isso também impacta nas chances de admissão e na lista final de cada um. O objetivo aqui de cada estrategista, né, e estudante é avaliar, a partir do teto da família, se a faculdade tem bolsa ou não,
Então, se a faculdade não tiver bolsa e estiver fora do orçamento, o estrategista não considera, não coloca na lista de faculdades recomendadas para aquele aluno. Agora, se a faculdade tiver bolsa, é considerada a faculdade, mas ainda assim o estrategista considera e avalia o tamanho da bolsa para saber se chega no teto da família e, segundo, quais são os requisitos da bolsa para saber se aquele estudante vai cumprir ou não aqueles requerimentos. Então, esse também é um aspecto importante nas decisões e escolhas de faculdades em relação às bolsas de estudos, né? E se a faculdade vai ter ou não a bolsa diante sempre do teto que a família estabeleceu. Aqui alguns dados, né, interessantes, né, dos últimos 3 anos, 60% dos nossos alunos obtiveram um tipo de bolsa. A média foi de R$ 90 mil, aproximadamente US$ 18 mil por ano, totalizando aí 275 milhões de reais em bolsas. Tá? Então, aqui, né, queria trazer para vocês esses pontos. Né? Quero abrir agora para perguntas e dúvidas de vocês. Estou deixando aqui o Q&A aberto. Próximos eventos aqui, lembrando novamente vocês, no dia 8, entrevista com o João Felipe, está fazendo Ciência da Computação na Universidade de Toronto, número 1 do Canadá, uma baita oportunidade de conhecer uma melhor faculdade do Canadá. No dia 10, vamos falar sobre seleção de faculdades, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Entrar mais no detalhe sobre como usar os filtros, como é que você avalia, quais são os requerimentos. Então, é importante de conhecer um pouco mais. E no dia 15, faremos uma outra entrevista com a nossa aluna Bárbara Moreira, que está na Itália, na Bocconi, estudando economia, vai falar um pouquinho da experiência dela por lá também. Tá? Então, queria abrir para vocês, né, agora para perguntas e dúvidas. Para quem ainda não realizou aqui a nossa enquete, por favor, façam, né? Vou compartilhar aqui com vocês. E aqui tem o nosso link também direto para contatos e dúvidas de vocês. Tá? Então, quem tiver qualquer dúvida, quiser marcar uma conversa, um bate-papo totalmente gratuito aqui com a Daqui para Fora, tem o nosso WhatsApp aqui direto e nosso site também, nosso e-mail. Vocês podem sempre entrar em contato com a Daqui para Fora para que a gente possa sempre avaliar e tirar as dúvidas de vocês. Tá? Beleza. Bolsas esportivas, Rafael. Então, a bolsa esportiva acontece especificamente nas faculdades americanas, tá? É o único lugar que tem uma liga universitária oficial que oferece bolsas para atletas de alto rendimento. Nada que para fora nós não trabalhamos com bolsa esportiva. Então, se você tiver interesse em bolsa esportiva, pode nos procurar e a gente direciona, dependendo do seu esporte, para empresas que são especializadas nessa linha, tá? Mas basicamente você precisa ser atleta de alto rendimento, com resultados oficiais nos últimos 4, 5, 6, 7 anos, durante o seu ensino médio e antes disso, e ter realmente resultados oficiais de alto nível, né? A nível estadual, muitas vezes a nível nacional. Tá? É possível ganhar bolsa através das notas do SAT, ACT e TOEFL? Sim, com certeza. É a melhor forma de se conseguir bolsa através do mérito de notas. Quanto é a mentoria daqui para fora, né? Bem, depende de quando você começar o trabalho, quantas candidaturas você vai fazer no projeto, tem algumas variáveis que vão impactar o valor da nossa consultoria, né? Então, são mensalidades, né? A gente sempre dilui o valor total da consultoria em mensalidades até o máximo possível ao embarque previsto do estudante. Então, a gente sempre faz essa diluição, né, do valor total em mensalidades pagas até o aluno embarcar para o exterior, tá? E aí, como eu falei, dependendo do programa, né, de como isso vai ser feito, esse estudante, né, são mensalidades que podem variar desde 1.500, 1.600 até 4.000, 4.000 e, né, e pouco também, né? Então, tem essa variação, por isso é importante primeiro ter uma conversa inicial com a Daqui para Fora, para que a gente possa entender, conhecer o seu perfil, entender em que ano você está, se vai aplicar para a bolsa, que tipo de faculdade você vai mirar. Então, tem muitas
variáveis que podem impactar essa precificação, tá? Mas entre em contato aqui com a gente, manda um WhatsApp, você marca uma conversa rapidamente, né, com um consultor, uma conversa geralmente de 30 minutos, 40 minutos, e aí com isso a gente consegue fazer uma proposta oficial para você, tá? Estou colocando aqui o WhatsApp direto para você mandar uma mensagem para a gente. Quando você aplica, quando você indica aplicar com antecedência, qual seria esse período indicado de antecedência? Olha, Pedro, geralmente depende das faculdades, né? Mas geralmente um mês ou 2 meses antes do período regular da aplicação, né? Do período regular de admissão das universidades. Mas, de novo, isso varia muito de faculdade para faculdade. Tem faculdades, inclusive, que não vão ter o application aberto. Então, vai depender, mas geralmente um mês ou dois antes do período regular. Vocês ajudam no processo do portfólio artístico? Sim, sem dúvida. Lá daqui para fora nós temos um departamento de arte. Então, é uma equipe especializada na área das artes que vai atender os nossos alunos interessados nas artes também. Então, a gente tem ali mentoras, né, especializadas em portfólio, né, dependendo da área, são mentores específicos para cada área. Então, entre em contato com a gente, que sem dúvida a gente consegue ajudar bem nesse processo. É possível ganhar bolsa sem seus testes de proficiência? Você pode ganhar bolsa pelas suas notas da escola ou a prova do SAT, né? Ah, pode ser que você consiga se qualificar, sim. Se tiver GPA, notas baixas, né, que é o GPA, e alta nota no SAT, é possível conseguir uma bolsa acadêmica? É possível, mas limita, tá? Porque a grande maioria das faculdades vão olhar os dois em conjunto, notas e SAT. Algumas faculdades oferecem bolsa só pelo SAT. Então, essa é uma grande parte de estratégia, né? Avaliar o que você tem de melhor e aí quais são as faculdades que, com o seu perfil, você tenha condições de aplicar para alguma bolsa, né? Então, se a sua nota, o seu GPA, a sua média escolar é mais baixa e você vai muito bem no SAT e precisa de bolsa, vamos priorizar faculdades que ofereçam bolsa só pelo SAT. Então, é uma questão realmente bem de estratégia aqui. O processo seletivo para pós-graduação é o mesmo? Olha, Júlia, eu diria que bem parecido, né? Como eu falei daqui para fora, a gente não trabalha com pós-graduação, mas segue mais ou menos o mesmo raciocínio, em que são notas avaliadas, dependendo da pós, você tem que fazer uma prova específica de GMAT ou GRE, ou LSATs, cartas de recomendação. Então, vai mais ou menos na mesma linha, sim. Qual é o melhor momento mesmo para envio da candidatura para faculdades europeias? Ah, de novo, depende da faculdade, né? Tem faculdades que você já pode aplicar em novembro, dezembro, e tem faculdades que você só consegue aplicar no ano que você vai se candidatar. Elas não abrem os applications com antecedência. Mas eu diria, né, em termos, assim, se a gente fosse colocar só para um geral aqui, entre os meses de dezembro e janeiro. Dezembro do 12º e janeiro do ano seguinte, pós-término do ensino médio. É possível arrumar algum trabalho dentro ou fora para ajudar a pagar os custos da faculdade? Sim, Matheus. Todo aluno internacional tem direito a trabalhar durante a faculdade, depende do país, como é que é a regulamentação de visto, né? No Canadá, por exemplo, você pode trabalhar fora do campus sem problema nenhum. Já nos Estados Unidos, não. Você tem que trabalhar dentro do campus durante o ano letivo até 20 horas por semana. Na Europa também, varia muito de lugar para lugar e país para país. Mas sim, a grande maioria dos nossos alunos vão trabalhar, o que a gente chama de part-time, né? Meio período, né? E, assim, eu não diria que você consegue arcar com todos os custos da faculdade trabalhando durante a faculdade, né? Porque você vai ter que se dedicar muito na faculdade, você vai ser um aluno full-time, né? Então é difícil de você conseguir trabalhar horas suficientes para poder arcar com toda a faculdade. Mas sim, esse trabalho muito vai ser para pagar parte dos estudos, parte da moradia, talvez parte da sua alimentação, despesa pessoal. É mais nesse sentido. Quem tem boas notas boas, mas não tão excelentes, consegue passar somente pela SAT e TOEFL? Não, as notas elas vão ser sempre avaliadas, né? Não tem jeito.
As faculdades elas vão olhar isso para todos os países, elas sempre vão olhar notas da escola. Isso é a premissa principal. Então, o que precisa ser feito é um equilíbrio e alocar corretamente as faculdades. Hoje, daqui para fora, por exemplo, né, a gente trabalha com um range grande de alunos em termos acadêmicos, desde alunos média 6 a média 10. Mas, para isso, a gente tem que calibrar muito bem as faculdades recomendadas para cada estudante. Né? Então, as notas da escola vão ser sempre premissas obrigatórias para qualquer processo seletivo. Qual é considerada uma média alta de notas? Olha, essa média alta a partir de 8 para cima, numa forma geral, média geral global, do nono em diante, né? A ponderação desses 4 anos, desconsiderando certas matérias. Algumas faculdades, né, se a sua escola tem, por exemplo, estudos religiosos, educação física, arte, certas matérias não entram nessa conta, tá? Mas 8 para cima. Eles exigem uma nota mínima no inglês, algo como B2 ou C1? Sim, a prova de proficiência, cada faculdade vai ter um critério mínimo de exigência. Algumas faculdades aceitam Cambridge, a grande maioria das faculdades vão exigir ou uma nota do TOEFL, ou do IELTS, ou do Duolingo. Tá? Hoje são as 3 principais provas mais aceitas pelas faculdades, e aí cada faculdade tem uma nota de corte. O estudante precisa cumprir aquele requerimento. Eu diria que essa parte é mais simples, tá, para os nossos alunos. A gente vê os alunos conseguindo fazer a prova de proficiência sem nenhum problema, com uma certa tranquilidade, tá? Então, pode-se fazer mais de uma vez, cumprindo aquela nota mínima, você está apto a se candidatar para aquela universidade. Faculdades que são NEET aware, é melhor aplicar num. Aí tem uma palavra aqui que eu não entendi, tá? Se puder mandar de novo, Esther, não sei. Não sei o que você escreveu aqui. Mesmo fazendo o SAT, ter tirado uma boa nota, mas não ter extracurricular, dá? Para bolsa, sim, porque a grande maioria das bolsas, se você tem ótimas notas da escola com um ótimo SAT, é isso que vai proporcionar opção de bolsa, né? Já a extracurricular, ela vai fazer parte da composição da sua aplicação na admissão, tá? E para faculdades hiper seletivas, quando você vai aplicar para aquelas faculdades por necessidade financeira. Quem possui dupla cidadania italiana consegue algum auxílio na Universidade dos Estados Unidos ou Canadá? Não, é somente Europa, tá? Você tem a dupla cidadania europeia, isso só aplica para os benefícios na comunidade europeia. Inclusive, Reino Unido também está fora, né? Com o Brexit não tem mais o benefício. Mesmo após um ano tendo concluído o ensino médio, o processo de notas escolares ainda vale? Sim, ainda vale. Então, o que vai ser avaliado é o seu histórico que você fez no ensino médio. Se você fez alguma faculdade, isso também vai ser enviado junto. É perigoso aplicar early decision em mais de uma universidade, mesmo que todas são muito difíceis de entrar? O early decision você vai ter que escolher uma só, né? Não tem jeito. E aí as outras você pode aplicar early action, né? Que permitem de você aplicar para mais de uma, porque o early decision é o que eles chamam de binding, né? Se você for aprovado, você necessariamente tem que abrir mão das outras aplicações, né? Eu enviei a pergunta. A pergunta era se a faculdade de Nearware seria. Se para a faculdade de Nearware, seria então melhor deixá-la em early decision ou não mudaria muita coisa? Na verdade, cada faculdade ela vai ter uma política de bolsa. A faculdade que vai colocar, né, se ela é Nearware ou Need Blind, né? Então, a faculdade é Nearware, melhor deixar em early decision. Aqui, Théo, em termos de estratégia, assim, vai depender muito o quanto você está realmente empenhado em aplicar para aquela faculdade mais cedo, né? Então, se você vai aplicar para uma bolsa generosa, de por necessidade, e vai aplicar mais cedo, e eu acho que as chances realmente são maiores. A gente sempre recomenda o aluno que vai aplicar para alguma bolsa mais generosa por necessidade financeira, considerar isso no ciclo de early, né?
seja no Early Action ou Early Decision, né? Então, sem dúvida, pode ser uma ótima estratégia de você considerar, sim, aplicar né, se você for aplicar para a bolsa por middleware, de aplicar no early, tá? E aí a faculdade vai dar o resultado. Se você não for aprovado, né, você pode continuar aplicando para as outras regularmente. Faculdades europeias, como Bocconi, exige italiano fluente, ou curso inglês de business em inglês, todo inglês, né? Bocconi é uma faculdade na Itália, toda em inglês, então é bem tranquilo de ir para lá. E nada aqui para fora, só para a gente frisar que nós trabalhamos com faculdades em inglês especificamente, tá? Então, é algo que a gente mapeou aqui nada aqui para fora, aproximadamente hoje 70 faculdades que oferecem cursos e graduações em inglês, tá? Salvo alguns, né, os exemplos, né, e opções em Portugal, né, que são faculdades em português também, e na Espanha, algumas faculdades na Espanha em espanhol, alguns alunos preferem essa linha, ou são totalmente espanhol, né, e o aluno, geralmente aqui do Brasil, consegue bem uma prova de proficiência de espanhol, ou são híbridas, né, de inglês e espanhol. Mas nos procurem, né, aqui eu estou deixando nossos contatos, nosso WhatsApp. Eu acho que a melhor forma, rápida e simples, é marcar uma conversa, dar um oi ali no nosso WhatsApp, que a gente pode marcar um bate-papo inicial totalmente gratuito para a gente entender o estudante, a família, até mesmo ter essa conversa, né, mais em detalhe em relação à parte financeira, a família passar um teto ou norte. Nós somos muito transparentes, né, na viabilidade desse projeto também para cada um. Então, vocês podem marcar essa conversa conosco sem compromisso para que a gente possa avaliar se o estudante tem potencial para a bolsa, se não tem, o que poderia fazer, se tiver potencial para a bolsa, qual que seria um custo aproximado final para a família, vocês terem também essa estimativa. Então, é uma conversa que a gente tem financeira com o estudante, com a família, antes de começarmos qualquer jornada com qualquer aluno. Então, aproveitem essa disponibilidade, essa experiência, essa expertise que a Vida para Fora tem para traçarmos a melhor estratégia para cada um, certo? Então, eu queria começar a me despedir aqui com vocês, né? A gente já está chegando aqui no nosso horário final. Obrigada pelo tempo, de vocês. Espero revê-los em próximo encontro. Né, vou fazer as entrevistas, inclusive, com os alunos, né, com o João e com a Bárbara. Então, espero revê-los no próximo evento. E uma boa noite para todos e a todas. Um bom descanso e até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.